Tudo no STF, nada contra o STF e nada fora do STF. Essa frase é inspirada da famosa citação de Mussolini. Basta você reconstituir a frase substituindo a palavra STF por Estado. No Brasil, desde o início da pandemia, o protagonismo do STF se tornou maior do que jogo de futebol e até mesmo do que o próprio BBB. Não existe paralelo no mundo onde uma Corte Suprema parece tão badalada e com tanta vaidade. Ninguém sabe o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas todos conhecem os da seleção do STF. Nos Estados Unidos, a Constituição determina que o Poder Judicial seja investido em uma Suprema Corte e em tribunais inferiores que o Congresso possa ordenar e estabelecer de tempos em tempos. O protagonismo do nosso STF através das lives com blogueiros ou das compras faraônicas aí de vinho, champanhe, lagosta, não é digno de uma corte superior que deveria reinar pela lisura, pelo exemplo e a discrição. Mas além do protagonismo, o nosso STF se apropriou o direito de governar o Brasil, mandando e desmandando sobre absolutamente qualquer assunto. Claro que o poder embriaga, mas o papel do STF não pode ser de opinar sobre todo e qualquer assunto, fazendo do Brasil uma critarquia. A Corte Superior deveria defender a nossa Constituição e não julgar em causa própria. Em 399 a.C., o filósofo grego Sócrates foi julgado e condenado à morte por defender e propagar a liberdade de expressão. Portanto, não é nada nova a tentativa de definir o que cada um pode ou não dizer. A maior expressão da liberdade de expressão é aquela que permite a uma pessoa de falar coisas que você abomina, enquanto você luta para que ela tenha o direito de dizer essas coisas. Essa é a base da liberdade de expressão. Quando um órgão, qualquer órgão, determina o que você pode ou não dizer, não se vive mais numa democracia. Olha a China. Aqueles que criticam a ditadura, e com razão, acabam caindo na mesma armadilha quando definem o que pode ou não ser dito e por quem. Em termos de censura ideológica, retrocedemos ou até pioramos em relação a épocas obscuras. Em nome da caça aos antidemocráticos, estão amordaçando a liberdade de expressão e de crítica. Na verdade, é uma nova censura. Ou você não pensa duas vezes antes de escrever ou dizer algo nas redes sociais. Se você se reconhece nesse medo de se expressar, você já vive numa ditadura e não sabe. John Stuart Mill escreveu em 1859 no seu famoso livro On Liberty que a necessidade para o bem-estar intelectual da humanidade, do qual depende o seu bem-estar em geral, reside na liberdade de pensamento e de expressão. Quando o STF autodetermina o que um parlamentar pode ou não dizer, por mais que o parlamentar tenha se excedido e autoriza outro parlamentar, pego com dinheiro na cueca, a reintegrar o Senado, ou ainda permite que parlamentares com vasta comprovação de corrupção continuem no plenário, ou ainda deixa em liberdade parlamentares que atacaram frontalmente o STF, pedindo inclusive sua abolição. O Supremo continuar causando essa insegurança jurídica, jogando contra a nação, jogando contra a Lava Jato, jogando contra o povo brasileiro. Quem vai defender o artigo 142 sou eu. Manda prender com surreal poder de polícia um único parlamentar por não ter gostado do seu conteúdo do seu vídeo. É algo perturbador, assustador e uma ameaça à democracia. Se o Lula não pôde ser preso em segunda instância após ter sido julgado, como você pode prender um parlamentar por opinião, sem julgamento e sem denúncia? O discurso do ódio é feio e cruel e mal informado. Frequentemente promove estereótipos e leva à exclusão de grupos de pessoas. É doloroso e pode ter alguns efeitos muito reais e duradouros sobre os alvos. Pode fazer com que as pessoas se sintam inseguras, indesejadas e às vezes até ameaçadas. Portanto, se a incitação ao ódio é tão terrível, por que protegê-la? Na verdade, por que lutaríamos pelos direitos de fala daqueles de quem discordamos? A resposta a essas perguntas está no fundamento principal da liberdade de expressão e na ladeira escorregadia aí que inevitavelmente ocorre quando as opiniões são suprimidas devido a uma aversão fervorosa à mensagem. Um dos argumentos mais fortemente formulados em favor da liberdade de expressão foi escrito pelo juiz Oliver Wendell Holmes em sua decisão em Abrams versus Estados Unidos. O juiz escreveu: o bem final desejado é melhor alcançado pelo livre comércio de ideias. Devemos estar eternamente vigilantes contra tentativas de verificar a expressão de opiniões que odiamos e acreditamos estarem cheias de morte.
O Estado de Direito no Brasil deu lugar ao Estado de opinião e, com seu bastão nuclear, o STF simplesmente denuncia, julga e prende aqueles que expressam opiniões contrárias a ele. Ele não pretende jornalistas que defendem por escrito a morte do presidente ou parlamentares que declaram que o presidente é um genocida, um assassino, ou um fascista, ou um ditador, ou aqueles que pedem sua morte ou não sei mais o que. Contra o presidente, que é o poder executivo, é permitida a liberdade de expressão, mas contra o STF, lei. Esse poder absolutista precisa ser analisado com muita cautela. Eu não posso escrever esse texto e ter medo do que o STF vai pensar dele. Já vivemos isso num passado não tão distante e não me parece que voltar para isso seja um caminho saudável. Esse mesmo STF que diz combater atos antidemocráticos ataca a democracia quando ele prende aqueles que ele deveria defender ao lhes dar o direito de atacar a democracia de forma verbal, escrita e pacífica, como fez o deputado preso. Posso não concordar com nenhuma das palavras que o deputado disse, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. E essa seria a única postura aceitável do nosso STF. Qualquer coisa que seja tudo no STF, nada contra o STF e nada fora do STF, nos remete a uma época que queremos todos esquecer.